Damos as boas-vindas a todos vocês que estão conosco nesse culto online, desse domingo, dia 2 de agosto. Mesmo não estando reunidos de forma presencial, nós estamos unidos pelo mesmo Senhor, através da comunhão no Espírito Santo. Celebramos este culto em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Saudamos de modo bem especial a todos os membros da nossa comunidade. Também os aniversariantes, as famílias que foram presenteadas com o nascimento de um bebê, também as pessoas que sofreram a perda de uma pessoa amada, bem como também todos os enfermos e os que se encontram fracos e deprimidos. Recebam o nosso carinhoso e fraterno abraço. O tema desse culto de hoje é a oração. E neste sentido, eu gostaria de saudá-los com a palavra de Romanos, capítulo 12, o verso 12, onde lemos: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e sejam perseverantes na oração. Aqui o apóstolo Paulo dá 3 imperativos à comunidade. Alegrem-se, sejam pacientes e sejam perseverantes. Alegrem-se na esperança. Esperança de que o Senhor nos dará a vitória. Sejam pacientes na tribulação, também nesta tribulação que nos sobreveio através dessa pandemia. E sejam perseverantes na oração. Perseverança exige disciplina e constância. Hoje estamos acostumados a receber tudo imediatamente. A um toque, as coisas aparecem. Mas na nossa vida de fé não funciona assim. Precisamos de disciplina para perseverarmos na oração. E Deus, a seu tempo, vai nos atender. Mas Ele quer produzir em nós os frutos do Espírito através da perseverança. Somente quem persevera em oração obterá alegria na esperança e paciência na tribulação. Que o Senhor abençoe a todos nós. Amém. Hoje é tempo de louvar a Deus. Agora habita o seu Espírito, e então é só cantar e a Cristo exaltar, e sua glória encherá este lugar. Vem louvar. No meio dos louvores, Deus habita.
Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma vez nós nos encontramos para um momento de meditação. Já estamos há 4 meses vivendo essa situação de pandemia aqui no nosso país, há 4 meses que nós estamos vivendo esse distanciamento social e também já fazem 4 meses que nós não podemos nos encontrar presencialmente para um momento de culto. Essa situação, acaba que vai roubando, né, a nossa coragem, vai minando a nossa fé, vai tirando de nós a nossa esperança. Por isso o nosso desejo, a nossa oração é que um momento como esse sirva também para fortalecer a tua fé, para renovar a tua esperança. E nós fazemos isso na certeza de que o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele está presente com cada um de nós. Meu irmão, você já percebeu que a superficialidade é a maldição do nosso tempo? A doutrina da insatisfação instantânea é um problema espiritual. A necessidade desesperada de hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. Vivemos no tempo do fast food, do caixa rápido, vivemos nessa era digital, onde a qualidade de vida, muitas vezes, ela é medida pela velocidade da nossa internet. Gostamos que nossas mensagens sejam respondidas no minuto seguinte em que as enviamos. Aqui nós já conversamos sobre vida em comunhão, espiritualidade emocionalmente saudável, e durante este mês queremos conversar sobre algumas disciplinas que nos ajudam a sair da superficialidade e aprofundarmos nossa vida espiritual. As chamadas disciplinas espirituais, né? Meditação, oração, jejum, simplicidade, serviço, são consideradas a porta de entrada para a liberdade. Talvez você possa pensar que essas disciplinas espirituais são apenas para algumas pessoas, os chamados gigantes da fé. Mas a grande verdade é que o desejo de Deus é que as disciplinas espirituais sejam praticadas por seres humanos comuns. Pessoas que têm emprego, cuidam de crianças, que lavam pratos e que retiram o lixo, como eu e você, se é que você lava a louça também. Também não devemos pensar que essas disciplinas sejam algo enfadonho e penoso, com o objetivo de exterminar o riso e a alegria da face da terra. Essas disciplinas espirituais permitem que nos apresentemos diante de Deus, a fim de que Ele possa nos transformar. De todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque nos conduz a uma comunhão perene, abundante com o nosso Pai Celeste. Assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas e o do sapateiro é remendar sapatos, o negócio dos cristãos é orar, disse Martinho Lutero. John Wesley considerava a oração a coisa mais importante de sua vida. Levantava-se todos os dias às 4 horas da manhã e gastava 2 horas orando a Deus. Mas por que é tão difícil ter uma vida de oração? Você talvez já se fez essa pergunta. Talvez essa dificuldade se deve à forma como lidamos com o nosso tempo, ou porque no fundo gostamos de estar no controle e quando oramos, entregamos o controle nas mãos de Deus. Queridos, precisamos de mais cristãos para os quais orar seja o primeiro recurso e não o último. Na oração, Richard Foster escreve: na verdadeira oração, começamos a pensar os pensamentos de Deus à sua maneira. Desejamos as coisas que Ele deseja, amamos as coisas que Ele ama. Progressivamente, aprendemos a ver as coisas da perspectiva divina,
escreve o Richard Foster no seu livro Celebrando a Disciplina. A oração verdadeira cria vida e muda a nossa vida. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar. Por isso, queridos, uma verdade que precisamos entender é que nós nunca iremos mexer e transformar a paisagem externa enquanto a paisagem interna não for devidamente transformada. A mudança sempre começa de dentro para fora. É disso que Jesus está falando ao nos ensinar. É dessa realidade interna, tantas vezes desconsiderada por nós, numa cultura e numa sociedade que valoriza tanto a paisagem externa e se preocupa tanto com a imagem e sua estética e tem se descuidado de uma forma perigosíssima com a paisagem interna. É disso que Jesus está falando quando, por exemplo, ele diz que não é o que entra no ser humano que o contamina, mas o que sai. Não é o que está do lado de fora, mas é o que está do lado de dentro. É de dentro de nós que procedem os maus desígnios. Portanto, se alguma coisa vai mal com a igreja, com a nação, se alguma coisa vai mal na nossa casa, na nossa vida, certamente é porque alguma coisa continua muito mal dentro de nós. Mesmo que as nossas intenções sejam boas, mesmo que os nossos projetos sejam bons, mesmo que as nossas estruturas sejam boas, enquanto essa raiz interna não for devidamente transformada, nós corremos o risco de não ver uma mudança real e significativa na paisagem externa, na paisagem ao nosso redor. A oração verdadeira é algo que se aprende. Os discípulos pediram isso a Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 1, que diz assim: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Até aqui, essa palavra de Lucas, essa palavra de Jesus aos seus discípulos, a palavra de Jesus a cada um de nós. Os discípulos, eles haviam orado a vida toda, mas algo na qualidade e na quantidade das orações de Jesus nos fez perceber que sabiam muito pouco a respeito dessa prática. Para mim, compreender que a oração envolvia um processo de aprendizagem foi libertador. A coisa mais importante para Jesus era o seu momento de oração com o seu Pai Celeste. Tanto é assim que a sua prática de oração chamou a atenção dos seus discípulos. Aqueles discípulos, eles eram judeus, eles sabiam orar, mas algo na forma como Jesus orava chamou a atenção deles. Eles percebem que a maneira como Jesus ora, as bases da oração de Jesus são diferentes das bases que eles aprenderam na mera religiosidade. A religiosidade ofereceu para eles uma relação através da oração, uma relação fria, uma relação talvez utilitarista, onde o que se vale é conseguir o que se quer, onde a oração é um esforço humano para convencer a Deus a fazer a nossa vontade. E eles percebem que a relação de Jesus com Deus é diferente, a começar pela forma como Jesus se aproxima de Deus, o chamando de Pai, ou melhor, chamando a Deus de papaizinho, paizinho querido.
Eles percebem claramente que eles precisam aprender a orar, deixando a oração da religião e descobrindo a oração da relação, aonde a pessoa de Deus é mais importante do que a bênção que nós encontramos em Deus. Não existe nada de errado, queridos, em pedir coisas. Jesus, ele diz que devemos pedir, no entanto, o que não podemos é ter uma relação utilitarista, aquela oração do imaturo, que apenas traz para Deus uma lista de desejos, como se Deus fosse um gênio da lâmpada. Mas na medida em que conhecemos a Deus, na medida em que a gente começa a confiar no caráter de Deus, na medida que a gente reconhece que Deus está todo o tempo trabalhando por nós, em nós e através de nós, gradativamente o nosso tempo de oração, ele deixa de ser concentrado na petição e passa a ser concentrado na relação. A pessoa vale mais do que a bênção. Uma segunda coisa, a disciplina da oração nos reconecta com a eternidade. E a oração do Pai Nosso, ela precisa ser feita com paixão e grande expectativa. A vontade de Deus, ela revela esse propósito glorioso de Deus. Quando olhamos, por exemplo, para a criação, nós vemos lá que Deus diz que tudo era bom. E Ele pede que sejamos mordomos, que cuidemos desse jardim, dessa sua criação. E a vontade dele é expressa nesse desejo de reverter o mal. Queridos, orar não envolve nada mais do que permitir que Jesus tenha livre acesso às nossas necessidades. Orar é dar a Jesus a permissão de empregar seus poderes para conceder alívio em meio às nossas angústias. Orar é deixar Jesus glorificar o seu nome nas necessidades que nos cercam. Orar não é mais do que abrir a porta e dar a Jesus o acesso às nossas necessidades, pedindo que Ele exerça o seu poder para resolvê-las. Orar é crer que Deus é bom e que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Querida comunidade, aquele que nos deu o privilégio da oração nos conhece muito bem. Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. E essa é a razão pela qual deu à oração essa natureza peculiar, de tal maneira que qualquer pessoa, em qualquer lugar, possa recorrer a ela. Orar é abrir a porta para Jesus. E isso não exige força, é apenas uma questão de vontade. Queremos que Jesus tenha acesso às nossas necessidades? Queremos abrir a nossa vida por completo diante de Jesus? Queremos apresentar a Ele as nossas dores, os nossos medos? Tenhamos coragem para abrir a porta, pois Ele está batendo e Ele quer entrar, Ele quer ter comunhão com cada um de nós. Querida comunidade, queridos irmãos e irmãs, precisamos reorientar a nossa prática da oração. Como podemos fazer isso? Orando com mais regularidade, orando com mais intensidade, orando com mais sinceridade, orando com mais fé. Que o Senhor esteja te abençoando, te dando do seu Espírito Santo e despertando em você desejo, fome, por conhecer mais e mais ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Semelhante a ti.
convido a todos para um momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, Tu és o nosso Pai, que nos ama e que nos atende em nossos pedidos, e Tu tens toda a alegria em ouvir e em atender aquilo que Te pedimos. Obrigado que temos essa linha aberta para contigo, de podermos orar a qualquer momento, em qualquer lugar. Pedimos, Senhor, dá-nos constância na oração, perseverança e fé, que possamos atravessar também os vales escuros das tribulações, confiantes em Ti e alegres na esperança de que Tu estás conosco. Assim pedimos a Tua bênção sobre todas as pessoas que se encontram enfermas e aflitas. E também oramos por aqueles que estão distantes de Ti, Senhor, que não conhecem a Ti como seu Pai, que também possam chegar-se a Ti, Senhor. E assim pedimos que estejas conosco também nesse dia, em nossas vidas. E juntos queremos orar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Fiquem com Deus. Salvação e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos eu